Olá, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz de Cristo a todos os líderes, a todas as irmãs, a todos os irmãos. Um abraço especial às nossas crianças, aos nossos adolescentes e jovens. Um abraço aos idosos, aos nossos irmãos, e eu quero manifestar aqui minha gratidão a Deus pela vida de todos que sempre aos sábados estão aqui conosco para aprender a palavra de Deus. Juntos aprendemos as Escrituras Sagradas. A irmã que sempre está aí, o irmão que pede like, que quer espalhar a palavra, Deus abençoe a todos. Comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor César, irmão Nilton, Luiz Augusto ali de Coroatá, nosso amigo Daniel. Juntos formamos a EBD Online para abençoar a vossa vida em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Luiz Augusto nesse momento. Santo e Altíssimo Deus, obrigado, meu Pai, por este momento na Tua presença, ao qual Teu servo, pastor Osiel, estará ministrando o ensinamento da Tua palavra. Fique com ele e conosco, com todos os ouvintes. Nós rogamos Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na tela, Daniel, mas vai aparecer aí todo o registro da lição para vocês. Pastor Luiz, como é o tema aqui hoje? Lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Primeiro ponto, diante das heresias é preciso perseverança. Segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Terceiro ponto, tendo as Escrituras como o fundamento. Muito bem, essa é a nossa lição que nós vamos estudar. E qual é o texto áureo e verdade prática? Texto áureo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro 1:19. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Muito bem, essa verdade prática, ela foi extraída do próprio livro de apoio, esse livro aqui, do pastor Ezequiel Soares. Então, ela está mostrando que a palavra de Deus é o prumo, a palavra de Deus é o termômetro, a palavra de Deus, ela, nós diríamos, é o bisturi. A palavra de Deus é a faca, a palavra de Deus é o martelo, a palavra de Deus é o espelho, a palavra de Deus é a lâmpada, a palavra de Deus é a luz, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a linha correta. Ou seja, quem quiser medir o padrão da vida de um homem de Deus, tem que ser através do quê? Da palavra. Então, é através do sonho? É através da revelação? É através de uma visão? Não. Então, vocês já sabem, eu sou pastor da palavra. Creio em visão, creio em revelação, creio em sonho, mas eu não sou dirigido por isso. O que mede a minha vida é a palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada é o quê? E luz? A Bíblia nunca diz lâmpada para os teus pés é o sonho. Está aí na Bíblia? A Bíblia nunca diz lâmpada para os teus pés é a revelação de um profeta. Está aí? A Bíblia diz lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Porque se a palavra hoje não tivesse superioridade, nós iríamos precisar desses órgãos para estar falando à igreja. E o maior problema, nós não saberíamos se era verdade ou se era mentira. Por quê? Porque é relativo. Às vezes alguém pode estar falando, mas não é de Deus. Nós vamos falar isso daqui a pouco, ok? Então, o que o pastor Ezequiel Soares colocou no livro é que aquilo que pode medir, aferir, não é isso? Quando a pessoa está com febre, para saber qual é a temperatura que ele usa, qual é? É o termômetro. E para saber se tua vida presta ou não presta, eu uso é o quê? É pronto. Entendeu como é as coisas? Vamos começar aqui. É desse jeito. Vamos aquecendo aqui as turbinas. Já ligou aí, irmão? Já ligou. Então nós vamos só começar. Então, escute bem. Para cortar uma carne bem cortadinha os pedaços, a gente usa o quê? A faca. E para cortar uma vida de crente que não vale nada? É a palavra de Deus. Nós não podemos usar argumentos nossos.
Aqui vocês podem observar, eu não falo mal de pregador nenhum. Eu falo mal do ensino que eles pregam. Eu não falo mal de pessoas. Vocês nunca me viram eu citar aqui o nome de um pregador ou de um doutor. Agora vocês me vêm falando o que eles falam errado. É isso? Pronto. Vai para cá, Daniel. Estou começando aqui. Eu não tenho nada a ver com o nome de A, de B, com o caráter de A ou de B. Agora, eu tenho a ver com o ensino. Conhecereis a verdade. E a verdade? Então, o meu alvo aqui, com a nossa classe aqui, é corrigir os erros, combater os erros e, na verdade, defender a verdade do Evangelho. Essa é a nossa visão. Mas, escute bem, nunca aqui vocês viram falar A ou B ou C. Quando você vê eu defender uma doutrina, defender a palavra de Deus, aí vocês estão vendo que eu estou aqui. Por isso que quando o irmão começa, aí a gente começa, tem irmão que começa, o pregador, o fulano está confrontando, o pastor não responde. Não é nosso alvo aqui. Inclusive eu criei um e-mail, está aí o e-mail, para quem quiser mandar uma pergunta. Agora aqui o nosso alvo é falar a palavra de, senão a gente perde o foco. Senão a gente perde o foco, ok? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lição de hoje, ela trata sobre isso. Então a palavra é prumo, a palavra é martelo, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é verdade, a palavra é espada. Está tudo na Bíblia ou não está? Pronto, está tudo aí. Ela é isso. Então, se alguém, o médico, para ver quando a pessoa está com febre, se está, o que ele bota? Pronto. No Covid, o que ele botava para saber se estava com Covid? Vocês se lembram? Tinha o do, que até eu fiz, até a gente incomodava, né? Uma coisa gasturosa. Mas tinha que fazer. Não é assim? É desse jeito. Né? O advogado está aqui, ele para mostrar para o juiz que a pessoa está certa, ele provoca através do processo. O processo é um instrumento usado pelo advogado, pelas autoridades competentes, para ter vez ao julgamento. Mas tudo na lei. O advogado tem que ir para a lei e o juiz também vai para onde? Então pronto, aí agora nós não vamos para a Bíblia. Se o irmão profetizar, eu tenho que corrigir a profecia dele aonde? Se o irmão tem uma revelação, eu tenho que corrigir a revelação dele aonde? Olha, isso aqui está certo, o irmão falou, se cumpriu e a Bíblia está correta, não é assim? Eu tenho que corrigir. Agora tem irmão que se zanga. Aí não quer a correção, é um bocado de menino que não quer Bíblia, não quer palavra, não quer as escrituras, aí não quer viver corrigido. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Bota para cá, Daniel, bota para cá, bota para cá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a palavra não medir a tua febre, você pode morrer com ela. É assim ou não é? Se a palavra não disser qual é o nível da tua doença, pronto, e isso só é feito pela revelação das escrituras. Então, por isso, nós temos que pregar e defender a palavra. Vamos lá. 2 Timóteo 3. Nós vamos ler o primeiro, não é isso? 10 a 12. Isso, aí depois seguimos. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 10 a 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, a primeira coisa, olha aqui. Aqui estão os dois textos, ali é o resumo, vocês já sabem nossa prática aqui pedagógica. Em primeiro lugar, a defesa dos fiéis. Ou seja, aqui na verdade, essa parte que eu separei, que o autor colocou em conjunto, do 10 até o 12, o apóstolo São Paulo ele está tratando aqui na defesa dos fiéis. Esse é o sentido. Não é a defesa, é na defesa dos fiéis. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo, ele está batalhando para defender os fiéis. Nós pregamos a verdade, ensinamos aqui para defender os fiéis. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai chegar o dia que todos os falsos profetas, todos os enganadores, todos os impostores, todos os falsos doutores, eles serão o quê? Desmascarados. E vai ser no dia em que Jesus Cristo há de se revelar. É por isso que a Bíblia diz que nada fica
encoberto. Porque todos que ensinaram errados, naquele dia está lá em Mateus 25, eu não vos conheço. Ah, mas no teu nome expulsamos? Eu não vos conheço. No teu nome fizemos maravilha, eu não vos? Ou seja, vai chegar o dia que todos os profetas, eles serão o quê? Desmascarados. Isso aqui é para o juízo final, não é isso? Isso é para o juízo final, o grande trono branco, Apocalipse 20. Mas agora aqui na terra, enquanto Jesus não vem, e enquanto se alastra essa mentira, a heresia, e enquanto as pessoas estão ganhando dinheiro, usando Bíblia, profetizando para atrair gente, criando patrimônio com o nome da fé, enquanto isso Deus vai levantando o quê? Vai levantando doutores verdadeiros, vai levantando ensinadores da palavra, e combatendo esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos doutores, falsos crentes. Então nós estamos, nesse momento, ajudando os fiéis na defesa deles através das escrituras. Prestem bem atenção. Nós estamos batalhando, não é contra as pessoas, estamos batalhando contra o que eles pregam errado. O que eles ensinam errados. Iludindo as pessoas, enganando as pessoas. Aí nós estamos aqui na terra, Deus vai levantando homens, como levantou Moisés, Deus vai levantando homens, como levantou Paulo, não é isso? Para defender a verdade do Evangelho. E lá em Judas 3, a Bíblia diz que nós temos que batalhar pela fé que foi dada aos santos. Então por que tem um pastor que prega a verdade, que é sério e que ama as Escrituras? Porque quando ele lê a Escritura, quando ele estuda a palavra, quando ele medita na palavra, ele vai vendo aquilo que está certo e aquilo que está errado. Esse é o nosso objetivo. Então, o apóstolo São Paulo, ele começa aí no verso 10, olha como é que ele diz no verso 10, vamos lá. Verso 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, Isso. intenção, Isso. fé, longanimidade, amor, paciência. Aí observem que Paulo está dizendo que o Senhor vai chegar o dia que ele vai desmascarar, mas ele nesse momento já estava dizendo para Timóteo que ele era um dos defensores. E ele usa o seu próprio exemplo. Como é que ele diz aí no verso? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Veja bem, Paulo não disse assim: tu tens seguido a minha revelação, tu tens seguido a minha profecia, tu tens seguido o meu sonho, tu tens seguido os meus projetos. É assim que ele diz? Não. Ele diz: tu tens seguido a minha doutrina. Ou seja, você tem seguido os ensinamentos. Aí ele vai dizer, lá em 1 Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor. Ou seja, era dele? Não. Aí quando nós lemos, vamos lá, rapidinho, olha o que Pedro e Paulo e os outros pregavam. 2 Pedro 1, 21. Vamos lá. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Paulo produziu alguma coisa? Não. O Pedro produziu alguma coisa? Não. Olha o que diz a Bíblia. Nunca foi produzida as Escrituras pela vontade de homem. Vamos lá. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não criaram nada. Ainda que Lucas diga, eu fiz o apanhado, eu fiz a pesquisa, quem era que estava dirigindo e supervisionando ele? Era o Espírito Santo. Então note que a palavra não era de Paulo, a palavra não era de Pedro, a palavra não era do apóstolo, a palavra era de quem? De Deus. Por isso que quando você lê Atos 2,42, a Bíblia diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos receberam a doutrina de quem? De Jesus Cristo. Então Paulo, ele se coloca como modelo para Timóteo. Ele diz assim, tu tens seguido de perto a minha doutrina. Por que ele usa o possessivo, minha doutrina? É porque a vida dele era dirigida por esta doutrina. O caráter dele era transformado por esta. A santidade dele vinha por esta.
Então, por isso que ele está dizendo, tu está alinhadinho comigo. Na vida, na santidade, no caráter, no temor, na verdade. Então, aí Deus levanta Paulo para ir combatendo, para não atrapalhar a carreira dos servos de Deus. Porque tem hora que o crente está correndo bem, não é assim? Mas de repente aparece um falso apóstolo, um falso profeta, um falso milagreiro, um falso pastor, e ele vai atrapalhar a corrida. Oi, irmãos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, é lá pelo 4, né? Paulo diz, vocês estavam correndo bem. E quem foi que impediu vocês? Não é isso? Vamos ver esse versículo. Acho bom a Bíblia, irmão. Eu gosto da Bíblia. É porque a Bíblia, irmão. Aí tem irmão que fica, eu não sei por que o pastor fica pregando nisso. É porque tu está voltando para trás. Não é isso? Está voltando. Aí, ele pronto. Mas vocês podem ver bem aí. Cadê? Aí ele está dizendo aí claramente, não é isso? Corrias bem. No 3 ou é no 4, né? Deixa eu ver aqui. Mas deve ser, acho que é no 3 mesmo, né? Mas depois vocês encontram aí, só para a gente situar. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Observe bem uma coisa. Aqui o apóstolo de São Paulo, ele está mostrando isso, ok? Pastor, sim. Versículo 5, capítulo 5, 7. Aí é o 5, 7, olha aí. 5, 7. Corrias bem. Ó, observem bem, corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eles estavam numa maratona, eles estavam numa corrida, e eles estavam indo até bem. Tem crente, irmão, que começa bem na igreja. Tem crente que começa numa crença bonita. Aí, de repente, aparece um falso profeta e atrapalha quem? Aquele irmão a correr bem. Porque ele vem com um ensino disfarçado, enganador, que consegue ludibriar a mente daquela pessoa. Não é isso? Que ele consegue enganar. Aí amanhã, quando a pessoa começa a ouvir um homem sério, aí ela diz, eu fui enganada. Mas já é tarde, ela já está toda destruída, já está zangada com a igreja, já anda falando mal de pastor e anda dizendo, aí é um monte de... Tem a palavrinha no direito que eles usam? Mercenário, tem essa, mas eles dizem charlatões. Aí são mercenários, charlatões, enganadores. Por quê? Porque ela depois viu pela verdade que não era aquilo ali. É por isso que eu quero dizer uma coisa. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá, bota para cá. Tu és enganado se tu quiseres. Olha aqui a lâmpada. Olha aqui a luz, aqui mostra como é que deve ser um pastor, aqui mostra como é que deve ser um crente, aqui mostra como é que deve ser o líder. Agora o grande problema é que a maioria dos crentes não lê Bíblia. Aqui mostra como é um profeta, aqui mostra como é um homem de Deus. Mas tu não lê Bíblia, bota para cá, não lê Bíblia. Aí quando é enganado, a igreja é um sistema que escraviza. A igreja, porque se tu lesse Bíblia, aí ele chegaria, pastor Luiz, Pai do Senhor, eu gostei muito da sua mensagem, mas eu estava lendo na Bíblia, o Senhor não está de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, 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 é assim ou não é? Assim, mas não lê Bíblia. Aí pronto, ô profeta, eu vi ali que o Senhor adivinhou, que o Senhor revelou, mas em qual parte da Bíblia o Senhor aprendeu isso? Ô pastor, você que anda derrubando o povo com terno, me mostre um versículo bíblico que é para me derrubar com terno, né? E tu se cega por quê, meu irmão? Bota para cá, Daniel, hoje eu vou falar tudo. Aí, ungir cachorro, ungir chave de carro, ungir... Onde foi que tu aprendeu isso? Aí se tu me mostrar na Bíblia um versículo, onde está escrito, se tu me mostrar na Bíblia um versículo, onde está escrito que é para tu fazer aviãozinho, aí eu digo assim, não irmão, eu me calo, porque eu me calo diante da Bíblia. Foi isso que Lutero disse. Olha irmão, quem lê Bíblia, foi isso que Lutero disse, quando na sua defesa, ele disse, eu não sou contra o magistério, eu não sou contra as autoridades, mas se vocês me provarem, pelas escrituras que eu estou ensinando errado, que a salvação não é pela fé, é pelas obras, me provem e eu volto atrás. Eita rapaz, eu ia dizer mais coisas, mas vamos lá, verso 11,
Tem, bora, verso 11. Verso 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Sim. em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Preste bem atenção. Aqui, meus irmãos, é pesado. Aqui eu disse que Paulo vai ser exemplo para Timóteo de duas maneiras. Qual é a primeira maneira que ele vai ser exemplo? Na doutrina. Paulo vivia o que ele pregava. E pregava o que ele... Mas também Paulo vai ser um modelo de vida para Timóteo no quê? Em segundo lugar. Nas lutas, nas perseguições. Isso aqui era um jovem obreiro, irmão. Aí Paulo diz, eu estou te dando exemplo na doutrina. Paulo usava o evangelho para enricar? Paulo usava o evangelho para ser famoso? Paulo usava o evangelho para ser grande? Paulo usava o evangelho para ser poderoso? Paulo andava roubando nas ruas? Paulo dizia, o que eu recebi do Senhor, eu vivo a palavra, eu vivo o evangelho. E prova de que ele vivia o evangelho, é que ele diz assim, as lutas, as perseguições que me aconteceram em Antioquia, em Listra, em Derbe, em Corinto, tu sabe, Timóteo, porque alguns dizem que ele não participou da primeira viagem, só da segunda. Mas Paulo dá um relato para Timóteo e diz, tu sabe qual é a minha posição, eita, tu está filmando, não? Tu está filmando? Bota para cá. Ele vai ser modelo para Timóteo de duas maneiras. Qual é o primeiro modelo? Diz. Na doutrina. Aí um cabinho desse aqui. Bota aqui a cara dele bem aqui. Tu tem quantos anos, irmão? 35. Ele me vê aqui na igreja. Ele vê que ele veio aqui na igreja só querendo luxo. Só querendo ser tratado como presidente de empresa. O que esse pastorzinho vai aprender? A mesma coisinha. Ele vê só eu usando Rolex, né? Rolex. O que mais? Só ternuzão. Um dia o irmão disse, vem pra cá. O irmão disse para mim, pastor, seus ternos são fracos, né? Porque eu compro esses ternos. Aí vai ter que ir. Pode pra cá, seus ternos são fracos. Irmão, eu estou bem vestido. Olha aqui, eu não estou. Eu só quero isso. Mas o que eu quero com um paletó de 20 mil reais? O que eu quero com um paletó de 50 mil reais? Me diga, o que eu quero com relógio? Eu vou pregar o evangelho com relógio de quanto que ele tem? 40 para frente. O que eu vou pregar o evangelho? Ei, Daniel, tu está filmando? Bora para cá, Daniel. O que eu vou pregar o evangelho com Irmão, eu tenho que entender qual é o meu chamado. Eu tenho que entender, e isso aqui era o que consumiu os homens de Deus. Os homens de Deus entendiam que Jesus disse, não leveis 2 bolsas. Quem prega evangelho é outra coisa. Aí tem irmão que diz, pastor, mas o pecado não está nisso. O pecado não está, mas quem me vê peca por causa do meu uso. Hein? E Paulo diz, se o teu irmão se escandaliza na fé por causa de ti, evita. É assim ou não é? Se eu sou empresário, é um direito meu, porque eu uso o que eu quiser, mas eu não sou empresário, eu sou pastor. Eu não vivo de negócio. Agora, um menino assim desse aqui, aí ele me vê só aqui. Pronto, ele chega aqui na igreja, aí vê o pastor Zéu só andando todo, os ternozinhos, chega quando o vento bate, balança, aí ele vê, eu quero ser pastor. É ou não é? Eu quero ser pastor. Aí pronto, o filho do presidente vê só o bichão andando, só de BMW, SW4, né, assim. Tu pode usar o que tu quiser. Vou logo dizer para vocês. Mas se ele me vê só nesse perfil, ele vai querer ser pastor? Hein? Vai querer sim. Vai sim. Agora eu queria ver se ele queria ser pastor, que nem Paulo está dizendo para Timóteo. Não é isso? Timóteo, meu filho, eu vou te dar um conselho. Tu sabes. Eita, tu sabes o que aconteceu comigo. Paulo foi rebolado numa cidade, para sair de uma cidade, porque tinha gente na cidade, tinha gente no muro, tinha gente na porta, para matar ele. Rebolaram ele por onde? Por cima do muro. O apóstolo São Paulo, ele apanhou, aí ele olha para Timóteo e diz, Timóteo, primeiro, fique firme na dor, não abra mão disso aqui, Timóteo, porque tu sabe de quem tu aprendeu. Olha para cá, Daniel, tu é quem sabe. Eu não sou contra não. Tem irmão que fica, eu gosto do pregador fulano, eu gosto do mestre. Tu é quem sabe para onde tu vai. Agora pergunte para ele mesmo e para ti. Ele sabe Bíblia, ele sabe interpretar, ele sabe a palavra de Deus, ele sabe ensinar. Porque ontem eu estava
eu estava lá, nós jantando, não era? Aí uma pessoa, eu disse assim, uma doutrina errada, uma cirurgia errada, mata. Aí um irmão disse uma palavrinha, o pastor. Ei, pastor Adalberto, ele está onde é? Tu está lá no Brejo das Flores. Pastor Adalberto, bota para cá. Pastor Adalberto, lá no Brejo das Flores. Ele não perde. Pastor Adalberto, ele disse 3 coisas importantes. Um erro de um engenheiro derruba e mata. O erro de um advogado oculta. E um erro de um médico mata. E o erro de um pastor? Pois é. Manda para o inferno. Adalberto, parabéns, meu filho. Foi de cheio, não foi? Pronto, Adalberto Leão. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês hoje. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Foi cirúrgico, né? Falou, não falou? Agora preste bem atenção, olhe para cá. Aí um pastor, irmãos, ô Brasil, Daniel, bota para cá. Brasil, eu estou aqui todos os dias, aqui dessa salinha, com esses homens, todo sábado. Nós estamos aqui, nós poderíamos não gastar, vocês sabem quanto tempo eu gasto para estar aqui. Eu poderia estar em outra coisa, mas eu estou aqui junto com esses homens de Deus, para alertar o Brasil para a verdade da palavra. Nós não precisamos, bota para cá, Daniel, nós não precisamos de pula-pula, nós não precisamos de barulho, nós não precisamos de invencionice, nós só precisamos viver a palavra. Irmãos, olha o que Paulo diz: tu tens seguido de perto a minha doutrina, mas eu vou te dizer mais, Timóteo, tu sabe as coisas que me aconteceram. Fale. Interessante que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, tu viver corretamente não evita os problemas. Agora, se tu for verdadeiro, Deus te livra de todos. E outra, ele livrou dos sofrimentos e das perseguições, mas não livrou da morte. Livrou Paulo da morte? Não. Porque para Paulo, ele sobreviver e viver o evangelho em meio às crises já era uma libertação. Porque ele não estava negando o que ele tinha recebido. Então Paulo, ele começa dizendo isso. Olha aí o verso 11, né? O verso 11. Perseguições e aflições. Para aí, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram. Todas me aconteceram. Quem é que quer ser pastor hoje? Meu filho, tu quer ser pastor? Quero, papai. Quer. Você está vendo papai andando de carro? Tô. Todo dia tem crente falando de você. É assim ou não é? Tu quer ver, tu quer ser pastor que nem o papai? Você pode trabalhar hoje pode ter, amanhã não pode? Não pode ter. Tu quer? Quero, papai. Hoje é difícil, meu. Quem é que chama um filho para dizer isso? Tu quer ser pastor hoje? Quero, papai. Tem que orar de madrugada, tem que orar à tardinha, tem que orar à noite. Tem que ler a Bíblia. Tu quer ser pastor hoje? Tu pode até morrer pregando o evangelho na praça. É assim ou não é? Tu pode até morrer pregando o evangelho, alguém tirar a tua vida. Foi assim que Paulo aconselhou Timóteo. Professor César, ele disse assim: Timóteo, tu tens seguido a minha, mas tu sabes que na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem, eu só enfrento lutas. Desde que eu entrei, é só... E não saiu. Morreu nesse negócio. Bem pobre. Tu quer esse negócio? Interessante quando é chamado mesmo de Deus mesmo. Jeremias diz lá, diz assim, tu me enganou, Deus. Você vê no hebraico está, tu me deu um balão, mas eu não posso desistir, porque quando eu penso em desistir, uma chama no meu coração, fogo é algo. Pronto. Ele que disse mais, não consigo. Ele disse mais, está lá no 20 de Jeremias. Ele disse assim: desde o dia que eu assumi esse negócio, meus irmãos não gostam mais de mim, meus parentes não gostam mais de mim, eu sou odiado, eu sou perseguido, eu vou voltar para Anatote, vou cuidar da minha vida, vou pegar meu pedacinho de terra. Foi assim ou não foi? Foi. Aí ele disse: mas quando eu penso em parar, eita Deus, eita glória, dentro de mim um fogo acende. É isso que é chamada. A chamada não está atrelada a grandes templos, não está atrelada a holofotes, não está atrelada em aplausos. A chamada está atrelada à palavra de Deus. Você está pronto para morrer pelo Evangelho? Você está pronto para viver desconforto em nome do Evangelho? Pronto, é aqui.
Aí, aqui, né? Observem bem. Seguindo o exemplo do seu mestre. Aí, seu mestrezão, bota para cá, Daniel. Um mestrezão, Osiel Gomes da Silva. É só exigindo altos salários. O que é que esse meninozinho vai querer? Hein? Alto salário. Não é assim? Se ele só vê o Osielzão. Porque é o seguinte, se eu trabalho, ele sabe que eu ganho da igreja. Agora, é um ganho que não é exorbitante. Ele vê que eu ganho da igreja, ele vê que eu trabalho. Aí eu escrevo tudo, eu tenho meu ganho particular. Se eu comprar algo melhor, mas eu estou comprando com o meu, não é com o dinheiro da igreja. Então, por isso que Paulo, ele está mostrando aqui para nós que nós temos que ter exemplo. Olha para cá, irmão. Siga exemplo de homens que tenha doutrina na vida, doutrina na casa, doutrina na família, doutrina no casamento, doutrina no comportamento, doutrina no falar, doutrina no olhar, doutrina no viver. Siga homens que sofram pelo evangelho. Que tenha, olha para cá, Daniel. Siga homens que tenham piedade, que o coração deles não esteja na prata, não esteja no ouro, não esteja na fama, não esteja em holofotes, que o coração dele esteja no céu. Porque, como dizia certo teólogo, quem pensa no céu esquece as coisas da terra. A maioria dos líderes estão pensando nas coisas da terra. E aí apresenta o céu, como a igreja católica, o período medieval fazia, apresentar bênção no céu, mas pegando material. Tetzel dizia: olha, se você botar uma moedinha no cofre da igreja para a Santa Sé, a tua alma, ou a alma do teu pai, vai sair do inferno. Aí Lutero disse: não. No momento em que eu uso o evangelho, olha, irmão, eu quando vou tirar a oferta, tu está filmando, Daniel? Eu quando vou tirar a oferta, eu não uso de Samuel 2, nem uso 1 ou 2. Querido, você que veio ao culto, Ana foi para a casa de Deus, ela não tinha nada, mas ela deu o Samuel. Dê teu Samuel. Eu não uso essas coisas. Não, eu nunca usei isso. E nem uso. Eu não quero ludibriar ninguém com Bíblia ou com coisa das Escrituras. Eu disse, meu irmão, Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com, e aquele que muito semeia, muito colherá. Não é isso? Se você sente de Deus e ama a Deus, contribua. Olha, usar milagre, usar poder, usar a Bíblia para explorar fiéis é ser instrumento do diabo na igreja para enganar as pessoas. E Jesus disse em Mateus 23, vocês usam a Torá, não foi assim? Usam longas orações com pretextos de oração, não é assim? Para explorar as viúvas. Foi ou não foi? Irmão, eu não fobo com nada da igreja, não é meu. Então vamos lá. Observe, seguindo o exemplo do seu, aí o Paulo persistiu em meio às lutas. Pronto. E observe bem que eu coloco aqui em segundo lugar. Ele persiste em meio às lutas, dando o quê? No meio da prova ele reclamou. No meio da prova ele desistiu. No meio da prova ele criticou. No meio da prova ele disse, Deus não é comigo. No meio da prova ele disse, não, ele olhou no meio de tudo e disse, eu estou fazendo a vontade de Deus. Tinha profecia, Paulo, não suba a Jerusalém. Ele disse, eu estou preparado, não somente para sofrer, mas até para... Porque lá em Atos 20:24 ele disse, eu não tenho a minha vida como? Contanto que eu cumpra o ministério e a carreira para o qual fui proposto. Isso é que é ser pastor, isso é que é ser crente. Aí Paulo pega um meninozinho Timóteo, olha a lição que Paulo está dando, um pastor antigo dando para um pastorzinho novo. Aí pronto, aí o pastorzinho novo hoje, me vê é só eu de Rolex, me vê é só eu fobando. Ele não me vê orando, ele não me vê em piedade, ele não vê eu amando o próximo, ele não vê eu fazendo social. Ele vai aprender só coisa que não... Olha, cuidado com o que você aprende. Tem irmão que diz, eu gosto muito do líder fulano de tal. Eu gosto de um líder que ele ama a Bíblia. Todo pastor que ama a Bíblia, a coisa que eu mais gosto é de ouvir falar de homem de oração. Quando eu sei que um homem ora, eu gosto de ouvir. Quando eu sei que um homem ama a Bíblia, não estou falando de zoadinha, eu estou falando de homens que são apaixonados pela Bíblia. Nós estávamos agora lá em Cururupu e o irmão me falando que um pastor que estava lá tinha um livro do Apocalipse todinho na cabeça. Não era assim? Homem de Deus, não é isso? É isso. Aí fiquei admirado, eu disse, me conta mais. Eu gosto é dessas coisas.
Eu não me admiro com quem tem fazendas de boi, eu não me admiro com quem tem empresa, cada um com o seu particular. Mas falando de homem de Deus, eu admiro o homem que ora. Sabe o que eu admiro? Homem que dá vida pelo evangelho. Oh, irmão, é coisa pesada. Então, em meio às lutas, Paulo desistiu? Ele reclamou? Ele fez campanha de libertação? Vamos lá para outra parte. Eita, rapaz. Mas lê o 12, tu não leu o 12. O 12 vou ler agora. Vai. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí observe que a lição fala todos que querem, não é assim? Olha o verbo aí, querer. Piedosamente está no advérbio, mas piedoso, eusepeia, está falando de alguém que tem reverência, de alguém que tem temor. Irmão, um homem que tem reverência, ele vai pegar no que é dele? No que não é dele? Um homem que tem reverência, piedade, ele vai andar conversando lorota? Um homem que tem reverência e piedade, ele vai viver na igreja e na política e na igreja? Não. Ele tem piedade. Ô irmão, um homem que tem piedade é outra coisa. Eita, meu Deus, é tanta coisa. Jesus, eu não sei porque tu faz isso comigo. Piedade. Aí ele está dizendo que todos quantos querem viver piedosamente. Ou seja, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a piedade de Paulo, que ele tinha, fazia com que ele enfrentasse todas as lutas. Entendeu, professor César? A piedade dele, porque tem irmão que é santo, é um crentão, mas é só para fazer o barulhozão. É só para fazer a zoada. E Paulo está dizendo, a minha piedade, Timóteo, é que eu decidi servir a Deus e eu estou pronto para dar um testemunho no meio da luta, no meio da prova, no meio da batalha, no meio das aflições. Eita, rapaz. Viu? Quando Paulo estava no meio das aflições, das lutas, ele tinha a piedade dele, ele tinha o temor, e essa piedade despertava ele e fortalecia ele. E ele usava isso, nem que ele morresse, nem que perdesse a vida, mas ele estava pronto para dar o seu testemunho. Por isso que quando a Bíblia diz, Atos 1:8, mas recebereis poder sobre vós, e ser-me-eis aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até... E a palavra testemunho não precisa aqui, que nós já usamos várias vezes no grego. Fala de mártir, não é isso? Morrer pela causa de Cristo, morrer pelo Evangelho. É por isso que Paulo diz assim, quem quer viver piedosa, pronto. Bora lá. Eita Deus. 13. É outra parte ali do... Vamos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, Isso. pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Agora bota para cá. Vamos dizer toda a verdade hoje para a igreja, baseado nesses versículos 13 a 17. Primeiro, observem que Paulo está dizendo que as escrituras, elas são o quê? Eu não olhei no meu original, mas quando você pega as escrituras, ela é o sujeito. Todas as escrituras, toda a escritura é inspirada. E você tem um predicativo, né? Você tem o sujeito, escritura, que é a palavra, toda a escritura é inspirada. Aí você tem um predicativo, ok? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que as escrituras sagradas, ela é a fonte da nossa confiança. Assim como o advogado, como ele aqui, ele vai para o fórum, ele vai perante um juiz, ele vai com a confiança de que ele está baseado para defender o cliente dele, ele está baseado em quê? Nas leis. E como é que um crente vai pregar o evangelho perante o diabo, perante as feras, perante o mundo, não tem medo de nada? Ele está confiando em quê, rapaz?
Nas Escrituras. Ele não prega nada dele, não é filosofia, ele não inventa, ele está pregando a palavra de Deus. A nossa confiança é a palavra de Deus. E aí escute bem o que nós vamos falar aqui. Quanto mais aumenta, quanto mais eu coloquei a base da nossa confiança, quanto mais aumenta a desgraça, quanto mais aumenta a bagunça, quanto mais tudo fica desmantelado, eu tenho que continuar onde? Vamos lá, diga vocês, eu tenho que ficar confiando em quê? Pronto. Se liberar casamento de todo jeito, eu tenho que ficar onde? Nas Escrituras. Se atacar a família, eu tenho que ficar onde? Nas Escrituras. Se tiver evangelho da prosperidade, eu tenho que ficar onde? Nas Escrituras. Se alguém quer uma igreja só com barulho, só com zoada, eu tenho que ficar onde? A base é isso aqui. Eita glória. A base é isso aqui. Ô pastor Zé, mas é porque surgiu um novo pregador aí, que eu me emociono. Eu lá estou me importando se tu se emociona. Eu estou me importando é se tu está na verdade. Ei, pronto. Tem irmão que diz, mas ele prega lindo. Pregar lindo, falar bonito, dar aula, sem essa base. Hein? Procura apresentar-te a Deus, 2,15. Como Breno? Que não tendo o quê? Mas que maneja? Pronto, é a palavra. João 17, santifica-os na. A tua palavra é a. Porque a palavra de Deus é viva, mais penetrante. E penetra até a divisão do quê? Jeremias 23, 29. Porque a palavra de Deus é como? Martelo, que esmiuça. E como? Fogo. É a palavra. Ou seja, eu não tenho que me basear. Não, ele fala bem. Mas isso aqui, gente, foi uma explicação do Ernest, aqui do Walford. Isso aqui é uma explicação do Paul Tillich. Eu lá estou me importando com essa besteira. Eu quero saber é da palavra. Não, mas isso aqui é porque o calvinista John Gill, eu lá estou me importando com John Gill, irmão. É porque a reformada de Bavinck, eu lá estou me importando com a reformada dele. Eu quero saber. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, o rabino Ben Yehudá, ele disse, o rabino Gamaliel, ele disse, aonde foi que você já viu Paulo dizer, Timóteo, fica na palavra, mas lê o Gamaliel. Tem? Fica na palavra, mas lê o judeu fulano. Aí tem irmãos hoje que vão discutir no podcast e diz, veja bem, o Messias Yehudá, né? Foi muito. Veja bem, o judeu Ben Yehudá, nas colocações, eu lá estou me importando com o judeu, rapaz, está falando isso ou aquilo, eu estou me importando com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que os judeus, está lá em João 10:11, veio para o que era, e os seus não receberam. Por isso que Paulo diz, judeu não é quem nasce lá não. É por isso que ele diz que nem todo judeu, israelita, nem todo judeu é israelita de verdade. Para ele é aquele que Deus fez a promessa a Abraão e crê nas Escrituras. Respeitamos os judeus, honramos os judeus como nação, amamos os judeus. Agora, Bíblia é Bíblia, rapaz. Bota para cá. Vou dar um conselho para você que estuda teologia. Bota para cá. Vou dar um conselhozinho para você que estuda teologia. Você que ama teologia. Presta atenção. Tu está falando bem direitinho. Bota bem aqui na minha cara. Você que estuda teologia, leia Paul Tillich, leia Rodolfo Bultmann, leia Karl Barth, Elmil Brunner, leia Strong, leia o Charles Hodge, leia toda a teologia que você puder. Agora saiba, são homens cavando, mas não são deuses. São homens. Fique com a palavra. Não são padrões para você viver a fé. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, eu vou te dar um conselho. Aumentou a bagunça, mais palavra. Aumentou o pecado, mais palavra. Aumentou a desgraça, mais. Olha, eu estou dizendo aqui, a casa está desmantelada. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês. A casa está desmantelada não é só na política, não. A gente está dizendo, o Brasil está na política desmantelada. Está mesmo. Mas a igreja também, na sua maioria, está desmantelada. É crente trazendo para a igreja culto velho que não tem nada com Bíblia, é um barulho velho, é uma zoada, é cantor ganhando em nome da fé. A casa está desmantelada, mas eu tenho que viver no quê?
na palavra. Vocês podem me odiarem, vocês podem não gostarem de mim, vocês podem, o pastor Zé, ele não tem esse método, ele não tem essa, não, vocês nunca me viram, olha, eu estou aqui, tem anjo na casa, tem anjo, tem anjo, tem anjo. Não, os anjos atuavam poderosamente no Velho Testamento, hoje tem Cristo dentro de ti, rapaz, é assim ou não é? Eu quando cheguei aqui na igreja, eu senti uma força, eu senti, que força? O Espírito Santo agora é a dispensação dele. Jesus disse assim, ele vai estar em vós. Aí pronto, tem uma energia, tem uma áurea descendo aqui. Ai, glória, eu senti. Tu sentiu nada. A Bíblia não diz que é para sentir, a Bíblia diz que é para viver. Viver o evangelho, andar na verdade. Hoje eu vou dizer tudo. Hoje eu vou dizer tudo. É a última lição. Qual é a base da nossa confiança? Qual é a base da nossa confiança? Qual é a base da nossa confiança? Agora preste bem atenção. Mantendo a confiança em quem? Nem que as coisas... Tu está pronto para viver? Hein? Tu está pronto? Se a casa está desmantelada, já estão obrigando aí. Todo tipo de coisa errada. Estão obrigando, não estão? Tu está pronto para ver isso aqui? Para morrer por isso aqui? E o negócio vai pegar. Vai pegar, e aí eu quero saber quem está mesmo na palavra. Amanhecer o dia, não é assim? Momento de oração. Meu devocional. Pode trocar. Está doendo muito a sua vida? Essa angústia, essa depressão? Eu tenho um salmo de luz para você. Chama esse pregadorzinho, que agora a justiça aí já está. Agora obrigaram, prenderam a pessoa, porque obrigaram a fazer um casamento, ele não fez, não foi? Eu quero saber tu. Pode pra cá, pode pra cá. Pregadorzinho de luz. Eu quero saber se tu aguenta a pancada. A coisa está desmantelando, não está? Um lado. Não tem como. Por isso que Paulo está dizendo aqui, Timóteo, está bagunçado. Tá ou não está? Está bagunçado. Como é que está bagunçado? Olha o verso primeiro. O pastor não botou isso aqui, porque ele está só nessa outra passagem. Olha o que ele diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão Nos tempos últimos trabalhosos. Dias, virão o quê? Tempos trabalhosos. Olha aí, olha quem é que está, vai. Porque haverá homens amantes de si mesmos, Homens que são dominados pelos narcisismo, avarentos, homens que só querem saber de dinheiro, presunçosos, homens são arrogantes, soberbos, bichão que levanta o nariz para cima, blasfemos, é cheio de blasfema porque não tem a palavra de Deus, blasfema, vai. desobedientes, Não liga para nada, vai. ingratos, É cheio de ingratidão, você faz. Olha aí, faz tudo por ele e o bicho não vale nada, vai. profanos, Ixi, pronto. Ele não está ligando, não. Ele está pregando evangelho, mas leva a mulher para um hotel. Ele está pregando evangelho, mas está desviando dinheiro da igreja. E anda de terno, de gravata, dizendo que é homem de Deus. Profano, vai. sem afeto natural, Pronto, não tem amor de nada. irreconciliáveis, Com ele não tem paz. Tem homem que diz que é homem de Deus, que o irmão diz, meu pastor, me perdoe. Não, você me feriu tanto que eu não tenho perdão para ti. E reconcilie. Vai. caluniadores, Pronto, vai. incontinentes, Tem muito aí que diz que prega o evangelho, mas anda caluniando os outros. Vai. incontinentes, Isso. cruéis, Não tem domínio. Cruéis? traidores, Eita, é só o que tem. Traíra. Tá cheio de traíra. A gente ajuda, a gente abençoa, a gente bota. Quando dá fé, anda falando mal da gente. Traíra, isso é vergonha. Bota pra cá, irmão. Traíra. Cuidado com os traíra. Cuidado com os traíra. Ele te aproveita, ele te usa, aí depois ele te joga. Vai. obstinados, Obstinado. orgulhosos, Vai. mais amigos do deleite do que amigos de Deus, Hoje tem gente que não é amigo da Bíblia, não. Ele é amigo dos deleites. Só vai para a igreja se tiver festa, só vai para a igreja se tiver piscina, churrasco. É assim ou não é? Só vai para a igreja se tiver uma noitada. Bota! com aparência de piedade. Parece um santo, até na voz. Aparência de amados. Amados. É o cão, né? É suave. Às vezes diz assim, eu não sei por que o pastor Zé fala assim. Chama para cá, é para despertar a tua consciência. Agora deixa eu dizer uma coisa. Cuidado, tem muitos que têm a aparência de piedade, mas nega a fé. Nega a eficácia. Olha, como é que Timóteo ia viver nessa bagunça toda? Quando Paulo olha Timóteo, ele diz, Timóteo, a casa está está bagunçada e vai ficar mais. Vai ficar mais. Olha outro verso, vai. Tu, porém, é o 14, né, que você quer para ler?
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste Eita. e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora, leia isso aí de novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha, quando você pega Mateus 24, quando você pega 1 Timóteo 4 primeiro, quando você pega 2 Timóteo 3 primeiro, quando você pega 2 Pedro 2 primeiro, todos esses textos é mostrando como é que vai ser o cenário de hoje. Jesus disse que nos últimos dias, lá no 24, surgiriam falsos profetas, falsos cristos. É assim ou não é? Daqui até a grande tribulação é só o que vai ter. É enxurrada de falso profeta, de falso pastor, de falso pregador, de falso teólogo, de falsa fé. Aí pronto, a casa vai ficar ainda mais desmantelada. Aí o apóstolo São Paulo diz, mas vocês têm um baluarte, vocês têm um escudo, vocês têm uma proteção, vocês têm algo que vai firmar fé. O que é? O que é? Por que Paulo, olhando para esse jovem obreiro, ele diz, Timóteo, se fosse hoje, né? Vou imitar hoje. Timóteo, meu filho, a coisa está pesada, vai vir aí, mas eu vou descarregar 1 quilômetro, vou descarregar 500 volts, não é assim que ele diz? 500 volts de poder, de poder, de poder, de poder. Se prepare, aí fica aí preparado, se prepare. Deus vai fazer uma revolução no teu ministério. Aí, é tudo também. Aí, receba. Aí cai. Nadinha. Isso é show. Bota pra cá, Daniel. Isso é show. Ele tá sorrindo. Tu vai receber também já. Isso é show. Isso é show. Isso é show! Olha, Paulo falou dessa miséria, desse cenário. E o que foi que ele só disse para Timóteo, gente? Permanece naquilo que aprendeste. Fala. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Para aí! A coisa está pesada, está cheia de desgraça, só homens cruéis, não é assim? Leia o contexto antes, do 1, nós não vamos ler aqui não. Do 3 primeiro até o 9. Aí Paulo está mostrando a desgraça, está mostrando o cenário. É assim ou não é? Aí ele vem para cá e diz assim, olha para cá meus irmãos. Ele só diz assim, Timóteo, tu sabes que eu venho enfrentando isso desde o dia. Irmão, isso é coisa de crente, gente. Isso é coisa de homem de Deus, rapaz. Tu sabe, irmão Nilton, o que eu venho enfrentando. Calúnias, pastor Adalberto, provações, decepções. Muitos me abandonam, mas tu tens seguido de perto o meu ensino. Falando para um jovem pastor. E essas coisas me aconteceram em Listra, em Derbe, em Antioquia. E vai acontecer mais. Outra, Timóteo, vai vir aí uns homens que são egoístas, prepotentes, avarentos, obstinados, cheios de si, ingratos, traidores, cruéis. Timóteo, eu vou te dar só um conselho. Paulo disse assim, meu filho, eu estou sentindo um negócio tão forte aqui. Para de palhaçada, rapaz. Prega o evangelho. Isso é palhaçada. É teatro. É assim ou não é? Jesus orou 40 dias e quanto dia? 40 noites, ele apareceu no outro dia. Não foi assim? Aí o diabo diz, eu sei que tu está com fome. Ele disse, eu estou mesmo. Jesus diz, vem Satanás, eu estou aqui numa unção, numa áurea, vem capeta. Foi assim? Não. Moisés passou quantos dias no monte? E quando desceu, os crentes estavam desviados. Está na Bíblia ou não está? Aí até o irmão dele, até o irmão Josué. Aí o Arão. Aí o Josuézinho veio aqui esperando. Aí quando desceu, aí o Josué inexperiente, né? Eu estou ouvindo, Moisés.
É muita festa, o povo tá. Aí ele disse, é nada, estão tudo desviados, rapaz. Ele já sabia. Tem muita gente pensando que é festa, mas estão todos desviados. Brasil, olha para cá. Senhores presidentes, pastores, homens de Deus, eu sei que os senhores conhecem a Bíblia, conhecem a verdade. Não vamos cair nesse show, não. Quando eu olho para um homem como Paulo, gente, aqui está a verdade. Eu olho para um homem como Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, 13 cartas. Ele olha para um jovem obreiro. Que conselho eu daria hoje para um jovem obreiro que está começando? Volta para cá, Daniel. Que conselho eu daria para o irmão Nilton? Que conselho eu daria para o Luiz Augusto? Que conselho eu daria para o César? Pastor Zé, me dá um conselho. O mundo está aí, como é que eu vou fazer? Ele não cria nada, ele não cria misticismo, ele não cria, como é que eu digo? Ele não cria poder de He-Man, me dá força. Não é assim? Como é que o He-Man dizia? Eu tenho uma força. É assim ou não é? Pronto, ele não cria nada. Ele olha para um jovem obreiro e diz, olha para mim, rapaz. Tu conhece a minha vida, rapaz. Não é, irmão César? Tu conhece minha história. Tu já viu eu enganar alguém, rapaz? Tu já viu eu ludibriar alguém, rapaz? Tu já viu, está lá em Atos 20. Eu andei de casa em casa, de ninguém eu cobicei a prata e nem o ouro. Lá em 2 Timóteo 4 ele diz, todos me abandonaram, mas eu continuo. Pronto, me imite, rapaz. Aí ele olha para essa casa que está toda bagunçada, ele diz, vai ficar pior. Porque daqui para frente a apostasia, ela vai melhorar não, irmãos. Não, daqui para frente vai ficando pior. Aí ele diz para Timóteo, Timóteo, mas você tem uma coisa, você tem uma defesa, você tem um remédio, você tem um antídoto, você tem a espada para combater. Qual é a espada? É a palavra. Pastor Adalberto, o que me chama a atenção aqui, nesse texto, tu leu foi o 14? É o 13. O 13 ele diz assim, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Apóstata não se converte. Apóstata não se converte. Apóstata nega Cristo, nega a Bíblia, nega a fé, ataca as Escrituras, diz que ela é mentirosa, diz que é invenção dos homens, diz que foi uma criação de judeus. Mas eu pergunto, já tinha isso lá nesse tempo de Paulo? Já. Paulo se preocupou com eles? Não. Paulo só se preocupou em Timóteo ter a verdade. Porque observe que ele dá essa ideia, não é de agora não, é desde o Velho Testamento. Quem eram os dois que estavam lá atacando Moisés? James, que segundo a tradição eram dois macumbeiros, eram dois feiticeiros que usavam de embuste, de truque, de mágica para enganar. Mas eu pergunto, Moisés mudou o discurso por causa deles? Moisés procurou inventar alguma coisa por causa deles? Moisés buscou mais um poder glorioso por causa deles? Pronto. Quando eles chegaram, aí o faraó disse, não, esse negócio inverteu que tu faz de jogar uma varinha no chão e ela virar uma serpente ou um crocodilo? Vem cá, James. Vem cá, Jamezinho. Jamezinho, não é? James e Jambre, não é isso? Aí jogou, não foi? E aí os homens tudinho ficaram. Aí pronto. Mas o que foi que aconteceu? A vara que Moisés jogou fez o quê? Primeiro eles enganam, no rio eles enganam, mas quando dá fé ele chega para Faraó. Moisés não bateu boca com eles. Moisés fez podcast com eles. Nem fez debate com eles. Hein? Nem fez debate com eles, não chamou eles para... Moisés, vamos fazer um debate, porque tu anda aí com a vara véia, dizendo que é um cajado ungido de Deus, mas tem também aqui os especialistas, formados na universidade aqui do Egito, né? Aí você tem que mostrar que você também se formou no Egito, né? Mas você passou 40 anos fora, eu acredito que você está desatualizado, essa tua exegese ela é fraca. Onde é que está a tua fonte de referência? Que é assim que eles dizem hoje, né? As suas referências são antigas, né? Eu escrevi um livro e botei várias referências. Aí eu disse, olha, o conteúdo tá bom, mas as referências já são antigas, obsoletas. É assim, né? Obsoletas. Aí você fica, doutor.
Doutora, é obsoleta. Estão obsoletas, não estão adequadas com o mercado evoluiu. E aí, está bom, doutora, não é assim? Aí, chamou Moisés para um debate. Chamou? Vem, Moisés. Moisés não deu nem as horas. O faraó dizia, eu creio e creio. Aí, meu irmão, quando vem piolho. Só que tinha uma coisa, tudo que Moisés fazia, eles nunca conseguiam rebater. Porque se Moisés botou as trevas, quem era que tinha que tirar as trevas? Eles tiravam? Moisés botou piolho, eles tiravam? Não. Porque se fosse verdade que ele tinha poder, quem tinha que devorar? Era eles. Isso, a verdade. Eles tinham que tirar o problema, mas eles aumentam. Mas um dia eles chegaram para Faraó e disseram, por causa desse homem, o Egito está acabado. Olha para cá, não liga para esse negócio de debate não. Continua pregando o evangelho na prisão, tirando os traficantes, os criminosos da vida errada e salvando pelo poder do... Não vá para debate não, querer saber qual é a fonte das escrituras. A fonte é o poder que ela tem, transformando vidas. Não entre nisso não. Não fique debatendo. Olha para cá, um dia desse tinha um aí. Quem pode debater comigo do Espírito Santo? Peça o Espírito Santo para a tua vida e deixa ele te tocar. E deixe quem quiser falar. Viva a realidade do Espírito Santo. É assim ou não é? Tem coisa que a medicina não explica. Tem coisa que a ciência não explica. Mas eu vivendo a palavra, eu sei que é o poder da palavra de Deus. Por isso que o Blaise Pascal dizia, o que acontece se você investir em Deus? Se no final das contas ele não existir, você não perdeu nada. Porque Deus só fez o bem para você. Agora, ele existe e no final de contas, tu é tanto abençoado aqui, como abençoado lá. Aí lá vai eu para o podcast, responder ateu. Sente aqui, ateu, irmão, se a minha Bíblia de nome já falar isso, eu vou deixar para essa parte. Vamos lá, observe o que ele diz no verso 13. Ele diz, Timóteo, tem um bocado de macumbeiro, velho. Eu entrei numa crise, bota para cá, Daniel. Falando bem, eu entrei numa crise, pastores, porque eu prego o evangelho, as pessoas me convidam para levar a palavra. Mas quando você chega em certas igrejas, aí você escuta assim, passou por aqui. Um homem de Deus, ele revelou tanta coisa, CPF, identidade, e eu só ouvindo, porque o povo não quer palavra, o povo não quer palavra, o povo quer o lado místico, o povo quer o James e o James, o povo quer o emocionalismo, o povo não quer as escrituras. Agora deixa eu dizer uma coisa para a vergonha dos evangélicos. Bota para cá. Tu está filmando? Bota para cá, para a vergonha dos evangélicos. Por que os muçulmanos hoje, e a crença deles, estão dominando o mundo? Eles têm milagres? Não. Eles têm sonhos? Não. Eles têm outras coisas? Não. Mas por que eles estão crescendo? Porque eles vivem o que eles aprenderam. E eles vivem aquilo que eles aprendem, eles vivem como estilo de vida deles. O irmão disse para mim, eu lá em Londres, o irmão disse para mim, não se assuste se você se deparar aqui, meio-dia, com um muçulmano, aonde ele está, ele faz a prece dele, ele joga o tapetezinho dele. Vocês estão me entendendo? Eu estou dizendo o seguinte, estou defendendo? Não, eu estou dizendo que tem pessoas que vivem a verdade deles, não é isso? Internalizando elas. E transmite isso em nós que temos o poder do evangelho. Mas o nosso problema é que nós estamos pegando o evangelho não como estilo de vida e como um credo de crença. Nós estamos pegando o evangelho simplesmente com um lado emocional. Misturando. Tu leu o 13, não foi? Mas eu estava falando o quê? Me lembrem aí. O que eu estava falando? Assim, que eu entrei numa crise, porque eu convidado para pregar, aí quando você chega na Assembleia de Deus, já tem irmão que quer que você leve o povo ao êxtase, aí pronto,
Aí tem deles que até desfazem da gente. Aqui não precisa de ensino. Aqui não precisa de teologia. Aqui é poder. Aí ficam os meninos, e vai, você estudem, é poder, vocês por ouvir, vai. É poder, aqui precisa de poder. Poder. Que nada. Termina aquilo ali. Correndo, termina aquilo ali, aquele jovem vai para a universidade. Ele não sabe nem defender a fé dele. Ele não sabe defender, ele não sabe fazer, ele não sabe usar a palavra como internalizado dentro dele, nem que eu morra. Falei. Faz muito tempo atrás, eu estava no Brasil, né? Aí chegou uma pessoa dizendo: rapaz, eu fui num culto hoje, pense em culto abençoado, foi maravilhoso. E a minha pergunta para ele foi esta: qual foi a palavra que foi ministrada? Não, nem sequer pregou, nem abriu a Bíblia. O fogo caiu, a igreja entrou num êxtase. Eu digo, então não foi nada bom, porque culto que não tem palavra não é culto bom. Não é, pastor Adalberto, não é. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Agora você me pergunta: pastor Aziel, e o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, façamos de conta que é um culto. Aí eu digo, vamos ouvir o pastor Adalberto trazer a palavra de Deus. Ele abre o texto, e eu estou sentado ouvindo. Quando ele começa a explicar que ele vai fazer a aplicação, eu estou aqui glorificando. Obrigado, Senhor. Essa verdade está em mim. Oh, glória a Deus, eu estou pronto para viver. Mas, Senhor, nunca deixe eu negar essa verdade. Implanta essa palavra cada vez mais. Aí é um culto de poder. Porque eu saio mais fortalecido. E eu sei que aquilo que ele está pregando é a verdade que eu já conheço. E eu me fortaleço ainda mais. Por isso que Paulo diz: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Mas hoje muitos estão entendendo errado o que é culto pentecostal. Pular não é culto pentecostal não, meus irmãos. Gritar não é culto pentecostal. Culto pentecostal é o que Pedro fez em Atos 2. E pondo-se de pé, ele disse: ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está embriagado. Aí ele foi pregar a Bíblia. Ou seja, olha aí, os que são críticos, se eles estavam falando no idioma deles mesmo, por que Pedro foi pregar para eles? Tem que ver as coisas. Aí eu entrei em crise, porque você vai e você vê que o povo não está interessado na palavra. Eles estão interessados em resultados que eu estou promovendo. Então observe bem, quando ele usa aí o verso 13, Moisés teve que enfrentar 2 macumbeiros. Aí Deus falou comigo nessa passagem. Deus pediu para Moisés responder eles? Não. Outra coisa, Moisés enfrentou tudo isso, e quantas pragas na autoridade de Deus ele trouxe para o Egito? 10. Eu pergunto, a liderança de Moisés, a autoridade de Moisés foi questionada? Foi. Pronto. Não, a própria liderança. Pronto, o próprio Israel disse assim: esse Moisés não é homem de Deus. Esse Moisés não é líder. Vamos constituir um novo líder. Ou seja, com tanto milagre, com tanta autoridade que Moisés tinha, legalizou ele como um homem perfeito? Então o povo nunca está satisfeito, porque milagres podem impressionar, mas não transformam. E eu prefiro um crente transformado pela palavra do que um zoadento. Tem irmão que diz: olha, é melhor eu estar aqui do que estar no clube do Flamengo. É melhor eu estar aqui, mas transformado. Porque você também pode estar aqui como um jogador, como um torcedor está lá, fanático. Assim como tem o fanatismo do futebol, tem o fanatismo do quê? Vamos ver de Moisés, para não dizer que é cor da minha cabeça, Números 13. Eita Deus. Eita, rapaz. É pesado, não é isso? É assim. É 14. Observem bem. 14, verso 2, vai lá. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Quem? Todos os filhos. Não foi só uma parte, não? Foi nada. Vai, todos. Todos os filhos de Israel. Sim, vai. Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse:
se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O 4. E uns diziam aos outros: levantemos um capitão. Moisés não era? Não era o... Vocês sabem, eu li um autor que diz que Deus se revoltou tanto aqui, porque quem foi que tirou o povo do Egito? Não. Quem tirou o povo do Egito? Quem tirou o povo do Egito? Deus. Quem fez o plano de levar para a terra? Moisés não era nada. Moisés era só um. Então, ele só seguia a ordem. Então, quando eles disseram, vamos voltar, está tudo errado, eles estavam dizendo que Deus não sabia de nada. É interessante que quando observamos o verso 5, diz que Moisés, ao ouvir tal expressão, caiu com o rosto em terra perante o ajuntamento dos filhos de Israel. Porque Moisés estava dizendo, isso não tem nada que ver comigo, o Senhor. É o Senhor, não tenho culpa disso. Por isso que Deus disse, eu vou matar tudinho, Moisés. Não foi assim? Deixa eu dizer uma coisa, eu pergunto aqui agora aos senhores, com as 10 pragas, Moisés se tornou a maior autoridade? Não, nós lemos hoje assim. Mas na hora que eles viram a primeira prova, o que eles disseram de Moisés? Não sabe liderar, é fraco, e era melhor nós termos ficado aonde? No Egito. E vamos criar os melhores. Mas como Moisés tinha coração pastoral, ele não deixou. Eu só quero dizer para vocês, querido pastor, bota para cá, Daniel. O que eu quero dizer para vocês aqui por essa leitura é que não se iluda com o povo, não pregue para o povo, pregue para a salvação dos pecadores. Não pregue para ganhar aplausos da multidão. A multidão te aplaude hoje, mas amanhã ela te pregue para cumprir o ide do Senhor Jesus. Porque se você fizer isso, aí está a sua autoridade pastoral. Você quer ver outro exemplo? Todos dizem que Paulo tinha poder, que tinha graça, e ele tinha. Mas como ele terminou o ministério dele lá em 2 Timóteo 4, ninguém na minha defesa apareceu. Eu fiquei só. O Senhor, porque o alvo dele era agradar quem? Agradar quem lhe alistou. Eu não tenho que pregar para agradar a multidão, eu tenho que pregar para agradar quem me chamou. Porque o que eu faço não me torna autoridade perante o povo. Moisés se tornou autoridade perante o povo. Hoje nós respeitamos. Não é assim? Mas não foi assim. Então observem bem. Aí o Paulo olha para Timóteo, um rapazinho novo. Ele diz, Timóteo, persevera. Agora tem uma coisa aí, vamos lá. Para me fechar aqui. Eu vou ser breve aqui agora. Tem quantos minutos aí já? 1 hora, não é isso? 1 hora. Então, Paulo estava dizendo, vai ter pregador embusteiro, vai ter pregador mágico, vai ter pregador bruxo na igreja, como Moisés enfrentou quem? James e Jambres. E aí é o que entra, porque você chega, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Aí entra outro, não é assim? Entra outro, ele entra com misticismo, ele entra com as orações pesadas, mas aí você não tem que ligar para isso, tem que continuar pregando Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, prega pronto, a tempo e fora de tempo. Aí ele está dizendo para Timóteo também, não liga para esse não, Timóteo. Paulo estava dizendo que vai ter uma oposição ao evangelho, a fraude vai existir, a fraude, mas ele diz agora no verso 14, vamos lá, olha o 14. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora, observe, qual é o tema aqui? É um presente contínuo, perseverando. Agora preste bem atenção, perseverando, não é isso? Observem bem que o apóstolo São Paulo, ele está dizendo para Timóteo perseverar, mas perseverar no quê? Na doutrina, daquilo que ele aprendeu. Ele tinha que olhar para quem? O caráter que Paulo tinha, e também o caráter e a vida que a avó e a mãe tinha. Olha o que ele está dizendo, Timóteo, eu quero te dizer, rapaz, que eu conheço a tua vida, tu tens a doutrina, veio da tua mãe, está lá em 2 Timóteo 1, não é isso? Do verso 5 em diante, veio da tua avó, Loide, da tua mãe, Eunice, e habita em ti, eu sei que a tua fé não é mentirosa.
Ô irmão, ô pastores, por que que Paulo não disse assim, Timóteo? Tá difícil, meu filho, mas para tu perseverar, vai vir uma cachoeira de poder, vai vir uma nova unção, uma nova unção. Eu tô tendo um novo mistério contigo. Ele só disse assim, eu sei de quem você já aprendeu. Eita Deus. Para Timóteo vencer a fraude, ele só tinha duas coisas: olhar para o testemunho de homens lá atrás, como Paulo, e viver o que ele tinha aprendido. Não tem nova unção, não tem novo poder, não tem nova revelação, não tem nova visão. Não. Ele só deveria continuar na doutrinazinha que ele tinha o quê? Pronto, aí foi isso que Deus... já tá. Ele só disse, Timóteo, tu não já está com a crença? Fica nisso aí. O que me mantém perseverando até aqui é o que eu aprendi também. E o que vai te manter e já está te mantendo é o que tu aprendeu. Só permanece. Ou seja, ele não tem conselho novo, ele não tem ideologia nova, ele tem. Aí por que a gente fica inventando isso para os crentes? Por que eu não digo para o novo convertido, aceitou Jesus, filho? Leia a sua Bíblia, ore, entre na escola dominical, vá para o curso de discipulado e permaneça na palavra. Ore a Deus, peça para o Espírito Santo estar na sua vida. O que eu vou dar mais? Me diga, gente. O que eu vou dar mais? Eita, meu Deus. Agora, mestres falsos, sem caráter, é a destruição para a vida de um homem. Ok? Então vamos lá para fechar aqui o assunto. Quando você observa para o texto original, quando ele diz aí o pronome relativo, de quem o tem aprendido, não é isso? Olha aqui, também essa expressão de quem o tem aprendido, fala dos pais de Timóteo. Mas quando você vê aqui, mas de quem, no texto original também, poderia se referir às mais altas verdades da fé. Não é isso? Porque o que os pais ensinavam não era da cabeça deles, era de onde? Da Escritura. Então, quando eles, de quem tem aprendido, também poderia ser Paulo pelo caráter dele. Mas a fonte de Paulo era quem? As Escrituras. E a fonte da família de Timóteo. E a fonte da vida de Timóteo. Então, Paulo estava dizendo que quem quer perseverar, quem não quer cair, quem quer ficar, faça o quê? Fique na palavra, não é isso? Fique na palavra. Então, vamos aí para finalizar o verso 15. 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, Sim. que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, se a pessoa quer ser salvo, tem que seguir o quê? As Escrituras. Se alguém quer ser sábio para a vida eterna, tem que seguir o quê? Aí observem bem que eu coloquei aqui, não é isso? Já falamos do meio da fé, como perseverar na fé. Porque a Escritura é eficaz. Aí Paulo vai dizer, essas sagradas letras. Quando você observa, a Escritura, ela é eficaz, está aí no verso 16, por algumas razões. Primeiro, observe, ela é inspirada. Ela foi soprada por quem? Por Deus. Quando ele diz toda a Escritura, ele não está dizendo metade ou parte, ela é toda inspirada, não é isso? Ou seja, essa Escritura, irmão, isso aqui é interessante. Por que a Escritura ela é eficaz? Porque ela foi soprada por quem? Que é inspirada, significa inspirada por Deus. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da palavra? Então eu preciso de outra coisa? Tudo que ele me deu para viver a vontade dele, os planos dele, está onde? Então eu tenho que ficar só com o quê? Com a palavra. Então, por que ela é eficaz? Ela é eficaz porque o Rudolf Bultmann falou dela? Ela é eficaz porque o Paul Tillich falou dela? Ela é eficaz porque o Oscar Kuma falou dela? Ela é eficaz porque o Emil Brunner falou dela? Ela é eficaz porque Ernest Renan falou dela? Por que ela é eficaz? Porque a palavra de Deus é infinitamente inspirada. Quem foi que soprou ela? Quem foi que deu ela? Então pronto, eu preciso ficar só com ela. Daí. Ela tem plena autoridade e verdade, e ela é útil para tudo. Ela é útil para o quê? Então, se ela é útil para tudo, eu preciso de outra coisa? Não. Então pronto, vamos lá, aqui para a gente fechar o texto. Qual é o alvo da Escritura? Agora ele vai ler o 16 de novo, vai aí. O 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada
E proveitosa para ensinar. Peraí. E proveitosa para? Ensinar. Aí ele está falando das epístolas de Paulo, vai. Para redarguir. Que é repreensão, está falando aí que só tem uma coisa que convence o pecador, é a Palavra. É a palavra, através do Espírito Santo. João 16:8. Qual é a outra coisa? Para corrigir. Só tem uma coisa que melhora a nossa vida. Quem é que melhora a vida da prostituta? A palavra de Quem Deus. é que transforma a vida da prostituta? A palavra de Deus. Quem é que transforma a vida da adúltera? palavra Quem de é que Deus. transforma a vida do pecador? Palavra Quem de é que Deus. transforma a vida do ladrão? Palavra Quem de é que Deus. transforma a vida do bandido? Palavra de Quem é Deus. que transforma a vida do homem miserável? Palavra de Deus. Então só tem uma coisa que nos corrige. O que é? Palavra de Deus. Pronto. Ideia, o pastor vai com ideiazinha de psicanálise, corrige? Ele está ali no gabinete dele com as psicologias dele, corrige? Então pronto. E aí o que ela mais? Para instruir na justiça. Que aí a palavra de Paulo é a que aqui é treinar. O que nos treina para essa vida? É a palavra. Gente, é a palavra. E a última colocação que eu coloco aqui é como é que se forma um homem de Deus? Como é que se forma um advogado? Fala aí tu. Onde é que Estudando 5 anos e fazendo a prova da ordem. E o médico, como é que se forma um médico? Estudando 6 anos, fazendo residência. Como é que se forma um policial? Um policial fazendo concurso. Na academia. Não é isso? Mas primeiro faz o concurso. Um concurso. Faz o concurso, vai para a academia. Como é que se forma um político? Olha, irmãos, por que eu estou colocando isso aqui? Aí, observem bem, agora responde. Como é que se forma um homem de Deus? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Como é que se forma um homem de Deus? É observando as Escrituras. Pronto. Por isso que Paulo diz a Timóteo, fica na palavra, ela é quem vai te formar. Olhem para cá, homem de Deus não se forma ele pulando em monte. Tu pode ir para um monte tanto que tu quiser, eu não sou contra. Homem de Deus não se forma em barulho. Homem de Deus não se forma, olha para cá, membro, qualquer igreja pode formar. Discípulo, só a palavra forma. Tem igrejas que estão lotando de membros, mas não estão lotando de discípulos. Nem sempre. Pronto, fala isso ali, bota aí para ele falar, para não dizer que sou eu. Nem seminário forma um homem de Deus. Tu pode fazer o melhor seminário, eles vão te inculcar coisas que cada professor acha, não é isso? No Trinity, o college, que é a faculdade, né? Ou a university, a universidade, ou o seminário. Não forma homem de... Nova unção não forma homem de Deus. Pulo não forma homem de Deus. Seminário não forma homem de Deus. Tem uma coisa que forma homem de Deus. Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha palavra, a doutrina. As sagradas letras te farão. Aí quando você vem para o advérbio, que ele diz perfeita, pronto, aí ele diz, porque a palavra de Deus, olha como é que forma. Se você tem um pastor desmantelado na sua igreja, é porque ele não tem palavra. Se você tem um crente velho desmantelado na igreja, é porque não tem, porque a palavra ensina, a palavra corrige, a palavra redarguia, a palavra instrui ou educa. Aí você tem a palavra paideia, não é isso? A instrução. Aqui, para formar um soldado grego, para formar um homem grego, tinha as escolas gregas com essas regras deles. Agora, para formar homem de Deus, só tem 2 caminhos. E nós aprendemos aqui hoje. Quais são os 2 caminhos para formar um homem de Deus? A doutrina e o testemunho. Pronto. 2 coisas para formar. Bota para cá, Daniel. 2 coisas para se formar homem de Deus. Homem de Deus não se forma em congresso. Homem de Deus não se forma da noite para o dia. Homem de Deus não se forma em elevador. Homem de Deus não se forma com diploma. Homem de Deus só se forma com 2 coisas. Quais são as 2? A doutrina e testemunho. Testemunho de quem? De quem vive a doutrina. Por isso que Paulo diz assim, eu sei que tu é homem de Deus, Timóteo. Eu sei que tu é crente. Porque primeiramente, tu tens seguido de perto o meu ensino. Mas eu também sei da tua mãe, da tua avó. E eu sei que tu está com a escritura. Por isso que eu te digo, ela ensina, ela educa. Ô gente, por que nós não gostamos tanto da Bíblia nos cultos? Leia aí rapidinho.
Eu não vou mais comentar, vamos. Introdução. Perseverança na fé em Cristo e perseverança dos santos. Preste bem atenção, esses dois termos aqui, um é o normal que nós seguimos, perseverança na fé. Ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, depender dela e fazer a vontade de Deus. A outra é calvinista, não é isso? Perseverança dos santos, que eles dizem que aí é a eleição soberana de Deus e que, na verdade, a pessoa, mesmo se ela vier falhar, fraquejar, mas ela foi eleita, predestinada, não é essa a nossa colocação, ok? Ou seja, nessa perseverança dos santos, ele destaca a segurança eterna dos eleitos. E na outra, é os eleitos em Cristo, vivendo a palavra para ser santo até o dia de Cristo. Vamos lá. Qual o posicionamento do cristão em meio aos modismos, heresias e pregações coaches? Como é que botei aí? O posicionamento do cristão em meio aos modismos, heresias e pregações coaches. Porque o apóstolo São Paulo, aliás, o pastor Ezequiel Soares, no livro, ele está perguntando, ele está colocando como a igreja ela vai viver hoje diante das As heresias, elas começaram, desde o momento que a igreja nasce, já começou a ter apostasia, rebeldia e heresias contra a igreja. A pergunta minha é, como é que nós vamos... Como é que eu fiz aí a pergunta? Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos nos posicionar frente aos modismos? Como eu falei agora, tem modismo demais ou não tem? Tem demais. Antigamente só tinha, a gente ia para o culto, louvar, e foi assim que a igreja cresceu. Oração, Bíblia, pregação. Hoje não. Hoje é noite não sei de quê, noite não sei de quê, hoje é movimento não sei de quê. Aí eu me pergunto, como é que nós vamos viver hoje? Mas eu coloquei aqui 4 coisinhas. Primeiro, examine tudo à luz da Bíblia. Quando você olha para 1 Tessalonicenses 5:21, a Bíblia diz que o cristão não deve aceitar qualquer ensino, só porque é emocionante ou bem apresentado. Em Atos 17:11, como é que a igreja de Bereia fazia? Nem o que Paulo pregava, ela logo aceitava, ela ia conferir. É assim que nós vamos viver frente aos modismos, ok? E aí quando você vai para 2 Timóteo, o importante é toda é viver a palavra. Segundo, não se deixe levar pelos ventos de doutrina. Está lá em Efésios 4:14. Terceiro, fique firme nos ensinamentos, ok? Na sã doutrina, porque ela é o melhor remédio contra o erro, é a verdade de Deus. E quarto, você deve repreender com autoridade o erro. Judas 3 diz que nós temos que batalhar pela fé que foi dada aos santos. E aí em Colossenses 2:8, a Bíblia diz que não é para a gente dar ouvido a qualquer, 2:18 também diz. Então, como é que eu vou ficar frente ao modismo? Eu posso ouvir um pregador, eu vejo um pregador com um teclado, eu vejo um pregador com aquele negócio emocionalismo, eu fico analisando, eu disse, tá certo, não é? Agora eu vivo a palavra. Pronto. Tem gente que vem com a nova heresia. Eu já vi pregador usar lenço, pano para bater na mesa. Eu já vi pregador falar sobre dente de ouro, poeira santa. Eu já vi pregador falar do rugido do leão. Eu já vi pregador fazer... Puxando rancho de rabiola. Ela está me importando com essas molecagens. Agora eu prossigo pregando o evangelho. Pronto, porque não está em mim, não está na minha técnica. O efeito, quem provoca é a palavra. Vamos lá. Primeiro ponto, diante das heresias é preciso perseverança. Tipos de falsos que temos que enfrentar. Pronto, isso, tipo de falso. Jesus falou de vários, por exemplo, falsos cristos. Não está lá em Mateus 7,15, falsos profetas. E o que mais? Falsos mestres, falsos mestres, falsos apóstolos. Mas Paulo também falou dos falsos crentes. Então, tem vários falsos na Bíblia. Tem gente que canta... quando eu estou aqui, aí falando, aí o irmão fica, porque o pastor Ziel está lá em Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome falsos, Mateus 24:24, falsos profetas, não é isso? Falsos mestres, está lá em 2 Pedro 2:1, está lá em 1 Timóteo 4:1, e falsos irmãos, está lá em Gálatas 2:4, que ele diz que os falsos irmãos, e também quando você lê 2 Coríntios 11:26, Paulo diz também, os falsos irmãos sempre estiveram comigo, não é isso? Aí pronto, qual é a outra coisa aí? A herança espiritual de Timóteo. A herança espiritual eram os ensinos das Escrituras. O que a mãe deu, o que Paulo deu, a avó. Pronto, vai lá. As sagradas letras, instrumento moral e espiritual para aferir a nossa conduta. Então pronto, se o Estado quer ficar bem, se a família quer ficar bem, se a igreja quer ficar bem, qual é o instrumento? As sagradas letras. Pronto, tá lá, bora. Os falsos ensinos combatidos por Paulo. Pronto, quais eram os opositores do ensino de Paulo?
Gnósticos, gnosticismo. emergentes, judaizantes, os da circuncisão, fábulas judaicas. Pronto, eram duas linhas, não é isso? Gnosticismo, que era o conhecimento secreto, não é isso? E tinha os judaizantes. Os judaizantes diziam, só o evangelho não dá certo. Tem que ter mito, tem que ter fábula. Hoje tem irmão que não prega o evangelho, irmão, e eles estão inventando mito. Que aí tem pregação, que eles inventam tanta coisa que você diz, meu Deus, onde é que está nisso? Tem gente pregando o livro de Tobias, o livro de Enoque, tem gente pregando o Talmud. Olha, quando eu leio o pseudepígrafo, é coisa linda, eu acho lindo. Quando eu leio a história de Adão, eu fico até chorando. Eu acho bonito aquilo ali, mas não vou pregar. Não é isso? Eu li o Evangelho de São Tomé, é coisa linda, que até Jesus pediu um passarinho para o menino não deu. Pediu um brinquedo, aí Jesus zangou, porque o menino não deu. Aí ele pegou e transformou um brinquedo num passarinho, o passarinho voou. Ah, mentira para baixo da égua. Agora, eu vou pregar isso? Então, não está na palavra. Aí tem um bocado de pregador hoje que fica trazendo do Talmud, lendas judaicas. Nem Flávio José eu ando pregando. Eu cito aqui e acolá porque Flávio José era um judeu, mas teve uma traiçãozinha dele. Então não confio muito. Tem coisa boa nele, mas eu analiso também. Vai. Apostasias são prenúncios dos últimos tempos. Ou seja, nós estamos já vivendo os últimos Tempos. Pronto, a apostasia está aí. Vai. O comportamento dos cristãos frente à apostasia. O comportamento do cristão, né? Frente Apostasia. à apostasia. Ele deve fazer o seguinte: ficar firme na palavra de Deus. Ele deve examinar tudo pelas escrituras. Ele deve repreender e expor, repreender o erro e expor a verdade. Deve vigiar e deve se manter fiel. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Então pronto, pode aparecer a heresia que quiser. Eu estou em Cristo. Vai. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Segundo ponto. É o segundo ponto, Segundo não é isso? ponto. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. 3 verbos que sempre estavam marcantes. É o verbo aprender, Aprender. é o verbo ensinar e o verbo guardar. Não é isso? Então, observem bem que, aprendendo, sendo inteirado. Observem bem que Paulo, ele falou de Timóteo, que estava sempre aprendendo. Mas também ele é colocado a ensinar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu coloco aqui, irmãos, que tanto no Velho como no Novo Testamento, pastores, meus irmãos, vamos começar pelo Velho Testamento. Deus nunca guiou o seu povo por misticismo ou por ilusão. Ele só guiou pelo ensino. Deuteronômio 6:7. Estas palavras tu as intimarás aos teus filhos, e delas falarás como? Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te. Pronto. Aí até quando ele disse assim, quando não tinha algo revelado, está lá em Deuteronômio 18, ele disse, o Senhor vai levantar um profeta maior que Moisés. Aí ele ouviu, quem era ele? Jesus Cristo. Que aí os judeus rejeitaram, não foi assim? Então, no Velho Testamento, qual era a forma que Deus guiava o seu povo, que Deus orientava o seu povo? Porque primeiramente ele tirou com mão poderosa, mas ele tirou. Depois ele vai educar. Ele usou os milagres só para tirar. Depois ele vai educar. Ou seja, teve um momento em que Deus usou atos poderosos, mas agora ele vai ensinar. E ele vai ensinar com o quê? Pela palavra. Fala, auxílio, é a Torá. Ele vai ensinar a Torá. E aí o povo de Israel vão viver a vida firmada em quê? Na Torá, na palavra de Deus. Então pronto. Então no Velho Testamento, qual era a base? Era o ensino. Deus só guia o seu povo pelo não tem nova unção, nova revelação, nova visão. O que guia o povo de Deus é o ensino. Pronto, tá aí. Não é isso? Aí quando eu tenho várias passagens bíblicas. No Novo Testamento, a mesma coisa. O Senhor vai formar o povo dele. Mas Jesus disse assim, vão fazer discípulo de todas as... Mateus 28, 19, como é que ele vai formar? Rapaz, e por que a gente não quer? Faz como? Guardar Trilogia do ensino de Cristo. A trilogia do ensino de Cristo, quais eram? Pregar, ensinar e curar. Está lá em Mateus 4:23. E percorria, Jesus, fazendo o quê? Pregando, ensinando e curando. Então pronto, gente. O povo perece porque lhe falta o conhecimento. O povo perece, pastor Adalberto, porque lhes falta o quê?
O conhecimento. Aí o que é que acontece? Um monte de menino velho levado por qualquer vento de doutrina. Porque quer culto com poder, mas não quer culto com ensino. E o poder no culto, tu está filmando, Daniel, para me encerrar. O poder não é a emoção. O poder no culto é as escrituras falando. Errais, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as escrituras e nem... Pronto, é assim, meu irmão. Daí. Depois vem o que aí, para encerrar? Termos gregos importantes no Novo Testamento. Aí você tem dois termos. Qual é o primeiro? Didaquê, Didaquê. E o segundo? didascalia. Didascalia. Você tem o ensino, tem a instrução, tem um mestre. São esses dois termos. Nós não vamos explorar, mas está aí na tela. Vamos finalizar. Qual é a outra coisa? Igrejas que fazem membros, mas não fazem discípulos. Falamos já isso aí. Falamos já. Vamos lá. Os valores dos ensinos espirituais na esfera social, moral e espiritual. Os valores do ensino. Dos ensinos espirituais. Aonde? Na esfera social, moral e Eu te espiritual. pergunto, quando o ensino entra, quem roubava continua roubando? Não. Quando o ensino entra, quem mentia continua mentindo? Não. Quando o ensino entra, o marido presta? Presta. Quando o ensino entra, a mulher presta? Presta. Quando o ensino entra, o pastor presta? Presta. Então, tanto no lado espiritual como moral, social, a palavra transforma. A palavra tudo. transforma. Ah, coisa boa. Vai. Terceiro ponto. Tendo a escritura como fundamento. Sim. A base da fé e a educação dos cristãos. Porque a Bíblia é a base, é o fundamento da nossa Fé. fé. Toda escritura. A minha base não é B, não é C, não é A nossa base é A escritura. a Escritura. O que mais? A Bíblia como fonte de autoridade é a palavra de Deus. Isso. Agências Ou de seja, como fonte de autoridade? A autoridade da igreja. A autoridade da igreja é a tradição da igreja? Não. Os líderes da igreja? Não. Os teólogos da igreja? Não. Qual é a autoridade da igreja? Palavra de Deus. Então pronto, vai. Agências de ensino da igreja. Vai. EBD, cultos, palestras, seminários. Porque tem irmão que diz, para que, olha, congresso de mulheres. Para que deve ter congresso de mulheres? Para ensinar. Para ensinar. Congresso de jovens. Para ensinar. Para ensinar. Congresso de círculo de oração. Para ensinar. Tem irmão que está... tu está filmando. Pode para cá. Olha, queridos pastores, eu não estou aqui para ensinar nenhum dos senhores, que eu sei que os senhores sabem. Mas congresso de irmã de círculo de oração não é para trazer nova unção. Não é para trazer, é para dar mais conhecimento para elas ficarem firmes enfrentando o pecado, partir para o mundo, não é assim? Congresso de jovem. Para que é o congresso de jovem? Para fortalecer. Pronto. E eu coloquei aqui mais agência, pastor Luiz. Olha, quem é o grande mestre nosso hoje? Em João 14, 26. Quem é? Santo. É o Espírito Santo. Depois, os apóstolos, não é isso? Em Efésios 2, 20. Só agência. Depois, os pastores e mestres. Nunca despreze um pastor e nem um mestre. Principalmente um pastor que é mestre. Esse pastor, olha pastor. Esse pastor mestre, ele é tão valorizado por Deus, que lá em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia diz que aqueles que ensinam bem a palavra sejam melhores, tratados na igreja. Não foi assim que Deus disse? Então, tem aí que não estuda, aí fica um negócio, eu estou sentindo um negócio aqui, negócio de sentir. Quem tem que saber é se o pastor ensina a Bíblia, rapaz. E aí, a maior fonte de ensino, qual é? Palavra de Deus. Pronto aí. Eu vou dizer uma coisa, a escola dominical não é a única agência. Não confunda isso. Nós temos a agência da escola, mas o culto de doutrina é o que também? É uma agência. O culto de crianças é uma agência. O culto de jovens. Então, é um todo num somatório, não é só a escola. Porque é um erro nosso. A escola dominical é a grande bênção nossa, mas é toda a igreja, cada culto, cada momento, vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Não é isso? Por fim, da palavra, vai. O que nenhuma outra literatura no mundo tem. 2 Timóteo 3, Por 16 e exemplo, 17. Tu já leu nas obras de algum escritor, essa escritura é inspirada? Já? No livro de geografia? No livro de física? Não. No livro de química? Nada. No livro de famosos aí? Nada. Não. Só a Bíblia garante Só a a Bíblia- própria autoridade dela. Porque a palavra de Deus é viva. A glória. Os muçulmanos e a Bíblia. Pronto. Os irmãos muçulmanos nós respeitamos, consideramos, mas eles não creem na Bíblia como nós cremos. Olha aqui o que eu coloquei aqui. É o muçulmano, não é isso? Os muçulmanos aí primeiro. Os muçulmanos respeitam a Bíblia, mas acreditam que ela foi corrompida. E o Alcorão, para eles, é a maior revelação final. Entendeu? Vai.
os Mormons e a Bíblia. Olha o que eu coloquei aqui em rebate à ideia dele. O próprio Alcorão reconhece a Torá e os evangelhos como revelações divinas. Sura 5, 46, 47. Os Mormons creem na Bíblia, mas também no livro dos Mormons. Não basta só crer na Bíblia. Tem que crer também. Pronto. E aí Paulo diz em Gálatas 1:8 que não tem dois evangelhos. Só tem. Eu gosto da Bíblia. Só tem um. Vai, para finalizar. As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová do mesmo jeito. As testemunhas de Jeová, elas acreditam só na tradução que eles fizeram. A tradução do Novo Mundo, ok? Pronto. Só usam a sua própria versão, negam a divindade de Cristo, não é isso? E dizem que tem que ter a sentinela. Sem a sentinela não vai. E aí, pronto. Quem está na sentinela, o caminho é entrar para a sentinela. Então, Deus abençoe. Vamos orar. Professor César ora e o pastor Adalberto impetra as bênçãos apostólicas. Senhor Deus, te louvamos, agradecido por tudo que o Senhor já fez nesta noite. Pai, continue conosco, com o teu povo que está adorando, aprendendo, glorificando teu nome. Continue abençoando, guardando, dando vitória. Continue abençoando teu filho, teu servo, professor, pastor Zé, guardando o sangue de Jesus, juntamente com sua família, igreja, projeto, ministério que tu colocou na vida do teu filho. Continue usando para a glória do teu nome, para o bem do teu povo, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.